fazemos a guerra, então por que não criarmos a paz? Então eu estou fazendo essa obra, um tiro no pé, porque toda guerra é um tiro no pé da humanidade. Então nesse conceito eu estou usando a ressurreição de Salvador Dalí de 1958, que ele fazia um Cristo na horizontal, no lugar de ser o Cristo frontal. Então eu peguei esse elemento e crucifico esse carro, um tanque de guerra, e pinto de branco, porque eu quero a paz antes de tudo. E a paz, ela ficou ali próximo à Barreira Roxa. Ela tinha 50 toneladas, 24 metros de altura, um diâmetro assim tinha yin-yang, e umas flechas, dividiu em yin-yang. Um lado tinha 5 carcaças de aviões F-5 que eu peguei na aeronáutica, que era a guerra, e do lado era a paz, tinha uns tubos brancos, pintados de branco, e dava 50 toneladas, e eu vou para o livro dos recordes. Aí eu tive que falar com o dono disse, para que você quer ferro? Eu disse, para fazer uma obra de arte. Ele me traga um projeto aqui, eu trouxe um projeto, ele disse, você tem todos os ferros que você quiser, e de 6 horas até 8 da noite, ou 10, eu tenho hora extra com um soldador para você fazer uma exposição. Eu fiz minha primeira exposição e nunca mais parei. Assim, uns 15 dias, meu patrocínio, eu comprei um guindaste que já dá para montar. Aí eu dispensei, abri mão do material do Exército, que era o guindaste que eles tinham, e comecei a trabalhar com eles. Parei. No caso dessa obra é monumental, né? Monumental. Porque são 50 toneladas. O Exército, quem ia montar minha obra, quando ele começa, a gente negociou tudo, aquela coisa formal, aquela coisa dura. Aí, faltando assim, uns 15 dias, meu patrocínio, eu comprei um guindaste que já dá para montar. Aí eu dispensei, abri mão do material do Exército, que era o guindaste que eles tinham, e comecei a trabalhar com eles. Para mim, era Joaquim Patrício. Ele sofreu um acidente, eu construí na Formiga, essa de 7 toneladas, que foi para a Bienal, e... Quem sofreu o acidente? Ele foi ver, ele mandou fazer a obra em Campina Grande, e ele saiu de Mossoró para Campina Grande para ver a obra, e nesse percurso, eu construindo bem rápido para ele chegar no domingo e estar pronto, e o carro teve um acidente e ele não conseguiu ver a obra pronta. Meu nome é Guaraci Gabriel, tenho 64 anos de idade, já há uns 45 anos que eu faço arte, e tenho maior dificuldade em me apresentar, em fazer. Até hoje eu tremo quando eu vejo câmera, quando eu vejo um microfone. Eu sou muito tímido para falar sobre o Guaraci Gabriel. Eu pretendo não falar, eu pretendo me amostrar no geral. E esse documentário que eu estou fazendo aí para entrega, eu quero falar da minha raiz, da minha origem, que eu nasci em São Pedro do Potengi e vivi em Ceará-Mirim, dos Canaviais. Tive muitas influências de professor Tomé Neto Ferri. Eu começo com a Gila, na minha terra, Riacho do Feijão, em São Pedro do Potengi, fazendo coisas de argila, terracota. E eu vou evoluindo no ginásio agrícola, eu já começo a ter aula de arte, a ginásio agrícola de Ceará-Mirim. E nesse processo de obra de arte, aí eu vou para a Etferni, que na época era Etferni, agora é Cefet. Então eu passo na Cefet e lá eu conheço o professor Tomé, que Tomé era de Ceará-Mirim. Então ele retratava os canaviais, aquelas coisas maravilhosas, e eu fiquei encantado, porque eu vivia dentro dos canaviais, aquele transporte de engenho, eu achava aquele maquinário, eu achava aquilo tudo muito fantástico. Então eu comecei a pintar com Tomé e fui fazendo as minhas obras de arte, e hoje eu tenho que agradecer a Tomé. Quando eu bati o recorde mundial, foi o maior orgulho, foi que eu transitava já entre Natal, Ceará-Mirim, Mossoró, que eu já fazia esse percurso quando eu bati o recorde mundial. A maior escultura do mundo, 50 toneladas, 24 metros de altura, é Guerra e Paz. Mas o maior orgulho foi que eu botasse Guaraci Gabriel de Ceará-Mirim. Mesmo minha terra origem, sendo que de nascimento, foi São Pedro do Potengi.
escancarei, Guaraci Gabriel, porque eu tenho influência de Etevaldo, que foi Etevaldo na Terracota, ele era um dos melhores. Eu tive um encontro com Etevaldo em Brasília, do primeiro Festival Americano de Arte. Eu encontro Etevaldo, aquela pessoa genial que me deu toda a luz, que me deu todo o suporte. Eu, a Sayonara e a Sivone, que era do Grupo Oxente. A gente tinha um Grupo Oxente, a gente estava ao Léo lá, Etevaldo esbarra com a gente, ou a gente esbarra com o Etevaldo. Eu não conhecia ele, ele perguntou de onde eu era, eu disse que era de Ceará-Mirim, ele disse, aqui mesmo. Aí pronto. Aí ali foi um passaporte para o sucesso da gente no Festival Latino-Americano de Arte. O primeiro Festival Latino-Americano de Arte foi lá. Então eu tenho esse orgulho de falar de Ceará-Mirim, da minha terra. E tenho o maior orgulho agora que eu vou construir um amigo meu lá em Ceará-Mirim. Estou fazendo uma obra, uma escultura em homenagem a ele. Daqui para eu terminar minha pesquisa, eu vou explicar para você. E essa obra, eu fiz essa obra de 12 metros. Fez muito sucesso. É o Cristo. Mas quando eu disse para você, minha próxima obra, repare, eu queria fazer que ela tivesse 50, que era o dobro. Era 24 metros, que eu tinha feito ela de 12, então eu queria fazer ela o dobro, que era para mim ser grande, maior do que o que eu sou. Assim, de 12 passar para 24. Aí passei para 24 metros. Foi muito difícil, eu fiz ela só com vale transporte no bolso e continuei fazendo. Foi uma execução muito complicada. Tinha carcaça de avião, de F5, tinha umas flechas, um yin-yang gigante. Então era um trabalho que precisava de um equipamento muito grande. Eu fui para o Exército disse que me dava esse suporte, eu estava falando de paz, guerra, e que eu dava esse suporte. Então, quando fui começar a maior burocracia com o Exército Brasileiro, o meu patrocinador Joaquim Patrício disse, eu tenho um equipamento, acho que é daqui a 15 dias, que dá para montar essa obra. E eu montando com o Joaquim, eu tinha uma liberdade maior, de uma mobilidade, uma frequência de intimidade, de desliga a máquina, liga a máquina. É um dia, 2 dias, 3 dias. Então eu tinha essa intimidade. Então eu preferi com o Joaquim e fiz essa obra e ela entrou para o Guinness Book, para o livro dos recordes, sem ter noção que ia ser recorde mundial. Aí o Nelson Patriota, ele é um jornalista, começou a ler e disse, agora sim, tem 24 metros, tem um indiano no recorde mundial, que é a maior escultura em material de reuso. Aí foi ler, a minha era maior do que a dele, que a dele era 27 toneladas. A minha tinha 50 toneladas e 24 metros de altura. Então eu entrei para o livro dos recordes e fiquei muito satisfeito, porque eu já, nessa época, eu já estava em Ceará-Mirim quando eu recebi a carta dizendo que eu estava no Guinness Book e o certificado que eu recebi. Então eu fiquei muito feliz com esse certificado e com o nome lá, Ceará-Mirim. Aí eu me realizei demais, porque eu estava longe de toda a mídia daqui do estado, mas eu entrei na mídia e comecei a andar em vários países, convidado por motivo de eu ser recordista mundial. Então foi um presente que eu ganhei. Essa obra aqui, Paulo Freire, foi uma obra assim, que eu acho muito importante para o meu currículo intelectual, que é muito fraquinho. Mas quando eu faço Paulo Freire, foi um trabalho que me deu muito frio na barriga por causa da montagem, foi muito complicada a montagem, porque essa montagem existiu de uma estrutura e eu fiz a pesquisa de campo, em loco, mas não foi suficientemente para mim diagnosticar que o terreno não era arenoso, era um terreno assim que tinha muita rocha embaixo do terreno, assim, que era próximo à pedreira e eu não me toquei com isso. Então eu tinha exatamente na minha planilha, eu tinha 4 dias para montagem.
Quando eu chego lá, toda programada a montagem, eu tinha 2 dias, era só 2 dias e botei mais 2 dias, que era para alguma dificuldade. Quando eu encontro uma pedreira embaixo, então a coisa complica. Foi muito difícil, eu tremia, tinha data para inaugurar, eu trabalhei de noite, de dia, mas foi um trabalho assim que me deu muita divulgação, eu fiquei muito assim, famoso na hora que eu fiz isso, esse trabalho de Paulo Freire. E uma coisa que chama atenção nessa obra é porque ela tem umas letras soltas, assim, tem o nome Paulo Freire, 40 horas, e tem umas letras na estrutura que é tudo solto, a esmo essas letras. E essas letras fazem com que a gente se sinta analfabeto, porque não consegue ler, fica tentando adivinhar as letras, fica gaguejando, porque as letras não tem nada a ver uma com a outra, não tem nome nenhum. E os intelectuais chegam lá e ficam procurando, eu quis dizer A, B, A, aí fica assim, patético, igual a um analfabeto. Então eu faço a pessoa que é estudada se sentir igual a pessoa que não sabe ler perante a obra de Paulo Freire. Esse é um detalhe que essa obra chamou a atenção. Muito bom, e eu acho que essa obra tem muitas coisas nela ainda que eu estou descobrindo. Quando eu passei ultimamente lá, eu vi que 40 anos de arte eu tinha na época que eu fiz essa obra. E 40, eu estava comemorando meus 40 anos de arte e peguei esse 40 horas. 40 anos, 40 horas, eu fiz esse trocadilho e usei também esse relógio de Paulo Freire, esse relógio das 40 horas, o zero, eu usei a obra de Salvador Dalí. Esta obra, a Orquídea, ela tem uma questão ambiental, tem uma questão local, que essa obra é a que representa o estado do Rio Grande do Norte, e tem uma questão emocional muito grande. A Orquídea, e foi meu último não, que eu faço mais trabalho, o meu recente trabalho foi esse agora. A Orquídea, apresento para vocês, é uma questão sentimental muito grande e afetiva também. Ela tem a questão ambiental, que ela se localiza aqui nas dunas da gente, tem bastante dela, e uma questão emocional e uma questão afetiva. Ela é muito afetiva.